preocupações, mas seja realmente haja um terreno fértil e livre, pronto para receber e acolher a tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu mencionei Casa de Paz, e nós estamos então realmente atendendo esta missão. Missão Casa de Paz. E não é algo para um ou outro, porque diz respeito a compartilhar o Evangelho, então diz respeito a você, a quem é discípulo de Jesus. Você está preparado? Missão é uma incumbência que alguém deve executar a pedido de outro. É um encargo, é um conjunto de pessoas que trata de uma tarefa em algum lugar. E em Lucas 9 e 10, e é o texto que nós vamos tratar hoje, eu vou ler alguns trechos desse texto, a gente vê um grupo de pessoas em missão, sendo comissionados e saindo em missão. Lucas 9, dos versículos 1 a 3, diz assim: havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem curas. Igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. E lhes orientou: nada leveis convosco pelo caminho, nem bordão, nem mochila de viagem, nem pão, nem dinheiro, e nem mesmo uma túnica extra. Então Jesus está falando aqui com os 12. E em Lucas 10, a gente vê o seguinte: havendo passado estes acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72, e os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. E lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazer a colheita. Portanto, ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar: paz seja sobre esta casa. E lá no versículo 17, nós vemos o que aconteceu. Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Ao que Jesus lhes revelou: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos no céu. Você é discípulo de Jesus? Então, aquilo que Jesus disse aos 12 e aos 72, também é para você hoje. Também é para você hoje. Se coloque no lugar de discípulo de Jesus, diante desta palavra, diante desta missão. Eu não sei o que os discípulos sentiram, eu não sei o que os discípulos pensaram quando eles ouviram. Agora é a hora de vocês irem. Eles viam Jesus operando milagres, eles viam Jesus ensinando, eles viam Jesus expulsando demônios, eles viam as multidões correndo para Jesus. E Jesus os chama e fala: agora vocês vão. E eu dou a autoridade para que vocês vão lá, preguem, curem e expulsem demônios. E agora? Eles obedeceram. E eu quero nesta manhã que você se coloque no lugar de discípulo de Jesus. Não foi só para esses 12 e 72. Esta ordem é para nós hoje. Pregar o Evangelho e andar debaixo do poder e da autoridade de Jesus. E nós vamos ver aqui neste texto que, assim como eles, nós já fomos nomeados, nós já fomos chamados, nós temos uma missão.
Não fomos chamados para sermos discípulos secretos, nem para uma missão secreta, e muito menos impossível. O chamado que o Senhor faz a cada um de nós é igual a este que está registrado aqui em Lucas. É um chamado para viver sua fé, para compartilhar a sua fé aonde você está e no entorno de onde você está. Você é chamado para viver uma vida intencional em missão. Não é só vir aqui de domingo ou orar quando há uma necessidade. É viver a sua fé na sua casa e diante das outras pessoas. Agora, não se cobre para ser perfeito ou para encontrar condições perfeitas para testemunhar daquilo que você crê, da sua fé, para testemunhar de Jesus, para falar quem é o teu Deus e o que Ele fez e o que Ele faz. Viva a sua fé em Jesus e permita-se ser transformado pela palavra, pelo Espírito Santo. Viva a palavra como o pastor Roberto acabou de falar. E lembre que caminhar com Jesus, caminhar em Jesus é um processo. E a salvação nesse processo é desenvolvida. Então, a única coisa que o Senhor quer é fidelidade. Seja fiel e viva como embaixador de Deus aqui na terra. Eu quero que você repita comigo. Eu sou embaixador de Cristo nesta terra. Um outro ponto importante é que cristãos não cumprem a sua missão sozinhos. Jesus enviou de 2 em 2. Poderia ter alcançado um perímetro maior de região, mandando 1 a 1. De 2 em 2, não eram mais 72, eram 36 casas. Mas não, em duplas. Por quê? Porque um apoia o outro, um suporta o outro, um cuida do outro, ambos oram, ambos agem em concordância, ambos testemunham. Então, não ande sozinho e não queira ser um discípulo solitário. Discípulo solitário é presa fácil. Lugares. Os lugares que Jesus está prestes a visitar. Quando ele enviou os 72, ele falou, vocês vão em lugares que eu vou, mas vocês vão na frente. Visita de cortesia Jesus quer fazer? Não. Ele quer alcançar corações. Corações. Ele quer visitar famílias que estão ao seu redor. Então, creia, é da vontade do Senhor alcançar famílias que estão ao seu redor, vidas que estão ao seu redor. Se a sua família ainda não conhece o Senhor, Ele quer alcançar a sua parentela. Creia. É da vontade do Senhor, então deve ser também da nossa vontade. E o que Jesus vê? Jesus fala nesse texto, quando ele conversa com os discípulos, sobre algo que ele vê. Eu falei de famílias? Sim, Jesus vê muitas famílias. Ele via aquelas cidades, ele não via só um perímetro, uma região, um lugar. Ele via vidas, ele via famílias. E ele nos chama para ver o que ele vê. Ele fala aqui de uma seara. Em João 4:25 ele fala, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aqui ele fala que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, primeiro ele nos chama para ver o que ele vê. Ele vê uma seara, ele vê uma plantação. Ele está falando de algo físico, uma plantação de fato? Não, Jesus não está falando literalmente de uma plantação. Ele está falando de pessoas. E não se trata apenas de uma quantidade, mas da necessidade de um trabalho espiritual para que as pessoas conheçam a salvação. Então, o primeiro aspecto que nós precisamos para ver o que Jesus vê é levantar o nosso olhar
olhar para além de nós mesmos e da nossa casa ou das nossas preocupações. É olhar o que Ele vê. Você consegue ver os campos? Se você não consegue ver os campos, ore para que o Senhor abra os teus olhos e te leve a ver o que Ele vê. Tem um pastor norte-americano, Warren Wiersbe, diz que o que vemos com os nossos olhos é em grande parte determinado pelo que amamos no nosso coração. Jesus via as multidões e se compadecia delas. Jesus via ovelhas perdidas, sem pastor. Nós temos compaixão? O que arde no nosso coração? Você ama Jesus? Mas você ama o que Jesus ama? E a quem Jesus ama? Então nós precisamos, independente do nível de amor que nós temos hoje, crescer no amor a Jesus, em amá-lo e amar a quem Ele ama, amar como Ele ama. E nós precisamos orar. Jesus fala sobre rogar ao Senhor. Orar é andar em parceria com Deus para cumprir a missão que Ele nos deu. E para que outros também sejam despertados. E Jesus aqui, Ele fala também de algo que deve ser prioridade, urgente. E eu ainda estou falando da seara, da plantação. Se Ele está falando que a colheita já está pronta para ser, se já a plantação já pode ser colhida, já está no tempo, certo? Um agricultor vai perder o tempo de colher, o tempo da colheita? Ele plantou, ele cuidou, ele viu crescer e já chegou a hora de colher. Ele vai fazer qualquer outra coisa? E vai deixar lá? Espera mais um pouquinho, espera mais um dia, eu vou de viagem, eu vou de férias, eu vou resolver isso. A hora que ele voltar, aquela plantação já não está mais lá. Passou do tempo, perdeu a plantação, perdeu a oportunidade. Então, um agricultor não faz isso. Ele não perde tempo, ele não desperdiça tempo. Ele vai colher no tempo certo. Jesus, no final do capítulo 9 de Lucas, a gente lê que Jesus fala de 3 perfis de trabalhadores. E aqui eu vou dizer que trabalhador é o discípulo de Jesus. Eles falaram que queriam seguir Jesus. Mas esses 3 não queriam participar de colheita nenhuma. Depois você pode ler o final do capítulo 9 de Lucas. Um deles não se dispôs a seguir Jesus, a trabalhar na colheita, porque ele não se dispôs a negar-se a si mesmo. Ele queria um lar confortável, ele queria uma cama quentinha, ele queria tudo perfeitinho, mas Jesus não tinha isso no contrato para ele, não. Um outro, ele não se dispôs a tomar a sua própria cruz e morrer para as pressões do dia a dia, as pressões do mundo. Naquele contexto, ele fala: Jesus, eu preciso primeiro cuidar do enterro do meu pai. Mas se de fato o pai dele tivesse morrido, ele não estaria lá falando com Jesus. Ele queria, na verdade, cuidar de todas as suas necessidades e preocupações para depois atender ao chamado da missão. E um terceiro, ele tinha seus próprios planos. Ele tinha uma festa de despedida em casa. Então depois eu vou. Eles tinham desculpas. Agora, nós temos desculpas para não participar da colheita hoje. A mesma fala de Jesus vale para hoje. A seara está aí. Já está na hora. Os campos estão brancos. Nós temos desculpas? E essa pergunta é para você levar diante do Senhor e falar: Espírito Santo, sonda o meu coração. Eu quero ser fiel à sua missão. A missão que o Senhor me deu. E eu não quero ter desculpas. A colheita não espera. E aí Jesus é enfático. Ele fala lá no verso 3 do capítulo 10. Ide, vai, podem ir. Estão esperando o quê?
Eu imagino talvez os discípulos se olhando e falando, e agora, né? Como é que eu vou? O que eu faço? O que eu falo? E aí Jesus começa uma série de instruções. Essas instruções são para nós hoje também. São para as casas de paz que nós vamos fazer nestes dias. Jesus fala assim, eu envio vocês como cordeiros para o meio de lobos. Vamos pensar? Cordeiro e lobo, são dois animais que vivem e convivem juntos? Não. Jesus, nenhum pastor colocaria ovelha junto com lobo, e Jesus sabia disso. Jesus aqui ele não está falando só de perigos, né? Porque o lobo ele ataca a ovelha é uma presa do lobo. Então Jesus aqui não está falando assim, vocês vão lá, Jesus não está só alertando, olha, tem lobos por aí, vai ter gente que vai questionar a sua fé, vai ter gente que vai perseguir você, vai ter gente que não vai aceitar a mensagem do Evangelho. Jesus está dando esse alerta. Mas ele está falando mais do que só isso. Ele está falando que a gente vai ter que ir até lá, no território do inimigo. Mesmo com oposição e com desafios, porque é lá que a mensagem do Evangelho precisa ser pregada. E Jesus também está alertando para o fato de que a gente precisa se preparar espiritualmente para ir lá e buscar a proteção de Deus sobre a nossa vida e a nossa casa. Em Mateus 10:16, Jesus fala assim, sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. E é o mesmo contexto de envio vocês como cordeiros no meio de lobos. Não pode ir despreparado. Agora, eu quero chamar a atenção para o fato de que Jesus fala que eu envio vocês como cordeiros. Isso é sobre quem nós somos e sobre quem Ele é. Nós somos rebanho do seu pastoreio. Ele é o nosso pastor. E Ele não nos abandona. Ele nos guia. Ele nos protege. Ele cuida de nós. E Ele sabe para onde Ele está nos enviando a pregar o Evangelho. E é também sobre ir em humildade e mansidão. A mansidão e a humildade de um cordeiro. Do Cordeiro de Cristo. O Cordeiro Santo de Deus. E é para ir na dependência que um cordeiro tem do seu pastor. E por fim, cordeiro é cordeiro. Ele não age como lobo e ele não se fantasia como lobo. Cordeiro se mantém cordeiro. Você mantém a sua identidade, você mantém quem você é. Efésios 5,15 diz, portanto, estai atentos para que o vosso procedimento, ou seja, o seu modo de viver, não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Filipenses 2, 4-16 fala assim, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, nem brigas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, lobos, no qual resplandeceis como grandes astros, como grandes estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. E eu pergunto, você tem se deixado ser pastoreado por Jesus? Jesus ainda segue para outra instrução importante. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, nem bordão. Jesus não está falando literalmente que você não pode ir lá e você vai descalço, você vai de qualquer jeito. Não. Ele está falando assim, mantenha um estilo de vida simples. Seja leve. Pregar o Evangelho não requer muita coisa. Você prega pela sua vida e em simplicidade. O Evangelho é simples. E confie na provisão de Deus, seja material, seja espiritual. Não se apoie em seus próprios recursos e não coloque sua segurança e confiança em você mesmo. O Espírito Santo está com você. Ele é o poder de Deus que Cristo nos enviou para testemunhar. Ele já nos capacitou.
Ele nos capacita. E nessa semana o pastor Vanderlei, ele compartilhou um versículo no WhatsApp da igreja e chamou muita atenção. É Provérbios 3, 5 e 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que você fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Deus dá inteligência, Deus dá recurso, Deus dá dons, dá talentos. Ele não criou ninguém sem inteligência. E se existe falta de sabedoria, pede que Ele dá mais. Mas Ele espera que a gente confie nele e não em nós. E nem nos recursos que Ele nos deu. Mas Ele quer que a gente renda isso a Ele. Ele quer a nossa dependência dEle em absolutamente tudo. E quando nós formos às casas de paz, é na dependência dEle que nós vamos. Porque a obra é dEle. É Ele quem faz, não nós. É o Espírito Santo quem toca, é o Espírito Santo quem opera. Não saúdem ninguém pelo caminho. Poxa, mas se é para falar do Evangelho, eu não vou falar com as pessoas que estão ao meu redor. A questão aqui é que as saudações e os cumprimentos, naquela época, para o povo oriental, era mais do que: oi, tudo bem? E aí, como é que vai a família? Oi, faz tanto tempo que eu não te vejo. Manda um abraço para fulano. Não. Eram conversas. Sabe aquela coisa de colocar o papo em dia? Demorava horas. E aí Jesus está falando assim: olha, não se distraia. Não perca o foco. Não pare, mas aproveite bem o seu tempo. Paz seja sobre esta casa, é outra orientação que ele traz. A palavra paz aqui não fala de ausência de brigas, de conflito, de problema, mas de plenitude e bem-estar. E ela tem um significado maior por causa de Cristo Jesus. Ela tem um significado, um sentido mais amplo. É a reconciliação do pecador com Deus. Jesus estabeleceu a paz em Deus. E Jesus também nos dá paz. Ele mesmo falou isso. Então, ore. Está se preparando para as casas de paz? Ore. Mas profetize. Senhor, eu estou orando por esta casa. Esta porta vai se abrir. E a paz do Senhor, a reconciliação do pecador com Deus ali naquele lugar vai acontecer. Paz seja sobre esta casa. E eu vou dizer que a mensagem que você carrega não é sua. E se alguém rejeitar a sua mensagem, não está rejeitando você. Jesus mesmo falou isso, não sou eu. Está aqui nesse texto, depois você pode ler. Está rejeitando Jesus. Então Jesus está com você. Amém? Curem os enfermos e digam: agora o reino de Deus chegou até vocês. É a outra orientação. Quando ele falou com os 12, ele também falou a mesma coisa. Cura. Vão curar, vão expulsar demônios. Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nós cantamos sobre isso hoje, inclusive. E nós somos, como eles foram, enviados debaixo da autoridade e do poder dele. Nós não vamos por nós mesmos, nós somos embaixadores dele. Em Marcos 16 ele diz: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal, sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Jesus falou. Você crê? Se você não crê, vai com a palavra. Fala: Senhor, eu quero crer. Eu preciso aumentar minha fé. Eu vou para essas casas de paz e eu quero ver o teu agir sobrenatural. Porque o Senhor falou que estes sinais vão seguir aos que creem. Então opera, Senhor, sobre estas casas. E mais uma coisa que Jesus diz, e eu estou caminhando para o final. Ele tem toda a autoridade. E quando ele fala aqui com os discípulos, que os discípulos regressam, os discípulos falam: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando.
Uau! Eu acho que ali os judeus deviam ter outras práticas e nada acontecia. E eles, sem instrução, talvez ali, não diante dos religiosos, não tendo uma boa reputação, não no sentido de que eram ruins, mas eles não estavam no nível dos religiosos, na concepção dos religiosos. E não eram os religiosos que estavam agindo. Eram discípulos comissionados por Jesus. E Jesus, ele fala, né? Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus já venceu. Ali Jesus só estava vendo algo que realmente, espiritualmente, já era realidade, antes mesmo dele ter ido para a cruz. Obras de Satanás desfeitas. Então, a primeira coisa é, Jesus já venceu. E ele tem todo o poder e autoridade. Só que ele dá um alerta. Ele fala, atentai. Vocês vão ver salvação acontecer. Vocês vão ver curas e libertações. Contudo, regozijai-vos. Ou seja, alegrai-vos. Não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Nós vamos nos alegrar vendo a salvação de famílias, com casas de paz e com qualquer outra estratégia que o Espírito Santo der a cada um de vocês, nós vamos nos alegrar. Mas Jesus está pedindo para a gente cuidar do nosso coração. A alegria da salvação, a alegria de pertencermos a Jesus, a alegria de sermos remidos e lavados no sangue do Cordeiro, a alegria de sermos filhos amados, a alegria de desfrutarmos, de estarmos na presença de Deus, deve ser maior do que qualquer coisa que os nossos olhos forem ver, do que qualquer obra sobrenatural de Deus aqui na terra. Nós não devemos nos alegrar mais nas obras do que com o Senhor da obra. Não devemos nos alegrar mais, não devemos amar mais as obras e fazer as obras do que amar o Senhor da obra. E é aí onde o seu coração deve estar, desde o início. Vocês estão preparados para esta missão? Estão preparados para a colheita, para a casa de paz? Os 72, eles seguiram as instruções de Jesus. E eles voltaram com muita alegria e testemunhos. E eles foram obedientes, eles foram fiéis a Cristo, e não apenas a uma missão. Nós vamos nos alegrar. E nós vamos também nos alegrar com a alegria de Jesus. E eu estou terminando com isto. O texto de Lucas conta que Jesus se alegrou. Está lá nos versos 21 em diante. Naquele mesmo momento, Jesus, exultando no Espírito Santo, exclamou: ó Pai, Senhor dos céus e da terra, louvo a Ti, pois ocultaste estas verdades dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Amém, ele diz. Amém, ó Pai, porque Tu tiveste a alegria de proceder assim. Jesus exultou. E é interessante porque lendo os evangelhos, eu comentei com o pastor Geiel em casa, falei, eu não tenho recordação de ter visto algo tão específico falando da alegria de Jesus. Eu imagino, eu creio que Jesus realmente desfrutava de alegria. Participou de festa de casamento. Como não se alegrar? Jesus é alegre. Mas aqui mostra pra gente um momento de adoração espontânea de Jesus. E a palavra grega usada aqui, para alegria, sugere que Jesus estava gritando, saltando de alegria. Você consegue imaginar Jesus fazendo isso? E era com a alegria de fazer o Pai conhecido. A alegria de revelar o Pai a pequeninos.
a alegria do milagre da salvação, da reconciliação, da paz do pecador com Deus. Eu quero me alegrar com a alegria do Senhor Jesus. Você quer? Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, nós nos alegramos na salvação. Nós nos alegramos em pertencermos ao Senhor. Nos alegramos no Teu amor que nos alcançou e nos alcança dia após dia. Por este rio de amor que flui. E nós queremos ver este rio de amor fluindo através de nós e alcançando aqueles que estão ao nosso redor. Espírito Santo, essas instruções de Jesus, nós queremos ser fiéis a Jesus, fiéis ao chamado e à missão que o Senhor nos confiou. Queremos erguer os nossos olhos, não olharmos apenas para nós mesmos, mas realmente levantarmos, mudarmos a nossa postura, a nossa posição, abrirmos nos nossos olhos. Queremos ver o que o Senhor vê, ver as oportunidades que o Senhor está abrindo ao nosso redor e participar da colheita. Não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Para que vidas realmente também sejam alcançadas e participem da alegria da Tua presença. Para que sejam transformados, para que sejam filhos, irmãos nossos, irmãs nossas, amadas também no Senhor. Queremos ser fiéis ao comissionamento que o Senhor nos dá, de embaixadores do Senhor nesta terra. Usa as nossas vidas, usa esse tempo de casa de paz. Glorifica o Teu nome. Age pelo Teu Espírito de forma sobrenatural no nosso meio. Eu peço em nome de Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo, a reter a palavra do Senhor e a seguir as instruções do Teu Espírito nestes dias. Em nome de Jesus. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus.